Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos. E estou aqui para gravar esse vídeo de uma forma muito especial para a experiência dos obreiros que estão agora começando, vão começar na escola de preparação de obreiros. E para falar um pouquinho para vocês como foi que essa escola surgiu. A escola de obreiro é uma escola na qual a gente se dispõe a seguir os mandamentos de Deus, a seguir um ministério saudável, um ministério robusto, um ministério poderoso e virtuoso na palavra de Deus. E para nós iniciarmos, eu vou ler aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14 em diante, que diz assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam, senão para perversão dos ouvintes. Mas procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Acho que até aqui já está bom, tem muita coisa, muita riqueza de ensinamento daqui para frente, mas até aqui já está bom. Uma das principais qualidades de um obreiro do Senhor, uma das primeiras coisas que nós devemos aprender no desenvolvimento do nosso ministério, é exatamente esta recomendação paulina a Timóteo. Primeira coisa, trazer à memória as coisas boas que você aprendeu. Traz as coisas boas que você aprendeu. Traz essas coisas à memória. Que coisas são essas, né? São os primeiros rudimentos da doutrina, seguindo sempre o ensinamento dos seus mestres, aquilo que você aprendeu, guardar com você aquilo que você aprendeu, tomar cuidado com aquilo que você vai conhecer. Nós temos hoje um mundo aberto diante dos nossos olhos. Quando nós abrimos a internet, tem pastores e obreiros oferecendo verdadeiros coquetéis de mensagens de esboço para sermões, mensagens prontas, um monte de coisa. Nada disso é importante. Cada obreiro tem a sua característica especial e original. Importante é você sempre se lembrar o que foi que Deus entregou para você quando Ele te chamou. Qual foi a sua vocação? Qual é a sua vocação? Qual é o teu dom? Paulo fala: desperta o dom que há em ti. Qual é o teu dom? A primeira coisa. O que você faz com alegria e com facilidade na obra do Senhor. Esse é um dom que Deus te deu para você exercitar. Não confunda o dom com o seu querer. Muitas vezes nós temos que contrariar o nosso querer para exercitar o dom que foi dado a nós pelo Espírito Santo no momento da nossa chamada. Paulo fala: traz essas coisas à memória, né? E para você também, para nós, todos nós evitarmos a contenda de palavras. Nós não estudamos para fazer exposição de conhecimento, para humilhar ninguém. Nós nos preparamos para servir bem a igreja do Senhor. Nós não temos que querer mostrar sabedoria, mostrar conhecimento para ninguém. Nós estudamos para trazer o melhor alimento, a melhor comida para o rebanho do Senhor. E isso nós vamos conseguir através de um ministério saudável, de um ministério robusto, sempre alimentado com a palavra de Deus. Aí eu quero convidar você para a segunda parte, né? Procura apresentar-te a Deus. A maioria das pessoas está mais interessada em se apresentar aos homens do que a Deus. Antes de você pregar a sua mensagem, você não tem que se apresentar aos homens, você tem que se apresentar a Deus. Entra nos seus aposentos, dobra o teu joelho e pergunta para Deus: o que é que o Senhor quer falar hoje comigo, primeiramente, e depois
com a tua igreja. É para isso que é a escola de obreiro. É para preparar o obreiro para desenvolver um ministério saudável perante a igreja e perante Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Agora, quem é que vai dar essa aprovação a você? Você vai se apresentar a Deus aprovado, tá? Não quer dizer que Deus te aprovou. Deus te deu o dom e você tem que exercer o dom. Você está exercendo o dom que Deus te deu, você está aprovado por Ele. Aqui está dizendo assim, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, quando você for se apresentar a Deus, para receber de Deus uma mensagem para entregar para a igreja, que não tenha ninguém do lado de fora no mundo, quando eu digo do lado de fora, falando do lado de fora de você, a sua vida secular, a sua vida social, o seu dia a dia, né? Não tem ninguém do lado de fora, né, lhe trazendo uma acusação, lhe trazendo uma reclamação. A sua palavra está sendo aceita por todos, porque você é um obreiro que se apresentou a Deus aprovado para pregar uma mensagem. Olha, outra coisa, depois disso, depois de você se apresentar a Deus como obreiro, que não tem nada do que se envergonhar, não tem ninguém que vai apresentar nenhuma questão contra você para te envergonhar, ainda que o faça mentindo, mas não em verdade. Olha, a última parte do versículo diz assim, que maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. O que é o manejo da palavra? O manejo da palavra é a exposição desse conhecimento. Quando você vai pregar um sermão exegético, que você pega uma parte no livro, outra parte no outro, outra no outro, e faz a comparação, e você ajunta, e todos que estão te ouvindo vê que aquelas palavras que você apresentou nada mais é do que a mesma doutrina manifesta pela palavra de Deus, por vários autores, por vários servos de Deus, trazendo o mesmo ensinamento, e agora você se juntou a eles fazendo a mesma coisa. Os judeus chamam isso de salmodiar. Isto é conferir as mensagens da palavra de Deus, trazendo uma mensagem saudável para o seu ouvinte, né? Que maneja bem a palavra da verdade. Aí vem também a parte da aplicação pessoal. Na hora que você for fazer a aplicação pessoal desta palavra que você está ensinando para a igreja, ela tem que primeiro se enquadrar na sua vida. Se ela se enquadrar bem na sua vida, então as pessoas vão aceitar com facilidade, porque vão ver que aquilo que você está pregando é aquilo que você vive no seu dia a dia. Você não é aquele obreiro esquizofrênico que vive uma vida e prega outra. Prega a santidade, mas vive uma vida profana, né? Prega que não deve mentir, mas vive mentindo. Prega a honestidade, mas não paga o que deve. E assim por diante. E as consequências vão ser inumeráveis pela vida fora desse obreiro desastroso, esse obreiro que não é zeloso com a palavra de Deus. Esse obreiro tem do que se envergonhar, porque ele não se apresenta a Deus aprovado. Ele se apresenta a Deus de qualquer jeito, né? E tem a impressão que ninguém está vendo ele, que ninguém está sabendo das suas falcatruas, e não sabe, mas sabe sim. Hoje nós estamos no mundo transparente, ninguém se esconde mais, não tem mais como se esconder, porque nós temos hoje, como já naquela época, o escritor dos Hebreus dizia assim, olha, nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. Nuvem fica em cima. Então, em cima nós temos os anjos de Deus, nós temos o céu, e temos também os demônios que estão nos lugares, na expansão dos ares, nos lugares celestiais, lutando contra a igreja. E no mundo nós temos os homens perversos, do coração contaminado, pessoas que não temem a Deus e que não respeitam o homem justo. E a EPO é uma escola para formação de homens justos, preparação de homens ordeiros, de homens de Deus,
que deseja glorificar o nome do Senhor com o seu testemunho. A outra coisa é ser amante dos livros, tá? Outra coisa importante é ser amante dos livros. Um obreiro que gosta de ler, um obreiro que se prepara, alimenta a sua mente com a palavra de Deus, sempre vai estar sempre um passo à frente daquele improvisador que não se apresenta a Deus manejando bem a palavra da verdade, não é isso? Então, nós precisamos ser esse obreiro, não esse obreiro improvisador, nós precisamos ser esse obreiro aprovado. Eu estava olhando para cá porque eu estava procurando para ver se estava aqui no raio da minha visão um livro que eu estou lendo, onde o autor diz assim: nós devemos fazer essa pergunta para nós todos os dias. Será que o meu ministério está causando algum benefício, algum impacto positivo na vida das pessoas para quem eu ministro? Tá? Se não estiver causando, é porque eu estou longe da presença de Deus, eu estou vazio, então eu preciso me encher. Então, um ministério saudável, ele precisa ser alimentado pela palavra, mas com um coração regado de oração, tá? Um homem de Deus piedoso, um homem de Deus que se compadece. A outra coisa também que a gente aprende na EPO é o controle da fala. Isso aqui. Se você é um obreiro, mas você não sabe controlar a sua língua, você não vai longe. Se você é um obreiro, que você vai da reunião geral de obreiro, o pastor trata de um assunto interessante na igreja e não pode ser estendido publicamente. Se pudesse ser falado publicamente, ele falava no culto de domingo, na hora que a igreja está cheia de crente. Mas ele fala separadamente para você na reunião de obreiro. Quando o pastor, antes de chegar em casa, a esposa de fulano já ligou para a esposa de cicrano, que ligou para outra esposa, que já falou para a esposa do pastor, e a reunião dele já está no ar, trazendo toda essa confusão. Então, se você não tem controle da sua língua, se você não tem controle das suas emoções, se levante da escola de obreiro e vá lá para o meio da igreja ser membro, que lá é o seu lugar. Seu lugar não é no ministério. O ministério é para homens que têm controle, domínio próprio, homens que sabem sofrer calado, homens que sabem guardar o segredo de Deus no seu coração. Nem tudo aquilo que nós pensamos é revelação de Deus. Nós aprendemos também isso na EPO. Nem tudo aquilo que passa pela nossa mente, pelo nosso coração, é revelação de Deus. Tá? A revelação de Deus é algo extremamente maravilhoso, é algo puro, é algo que não traz confusão na vida de ninguém. E tem mais uma coisa: as revelações de Deus, elas combinam com as escrituras sagradas. Se você está recebendo alguma revelação de Deus que não combina com esse santo livro, então tome cuidado antes de entregar para a igreja, porque pode ser que seja o seu subconsciente trabalhando para trazer para você alguma pergunta que você já fez para o seu cérebro, e ele está te trazendo a resposta e você está pensando que é Deus, e não é Deus, é a sua mente que está falando com você. Meus amados irmãos, não só da cidade de Fortaleza, querido pastor Vicente Félix, né? Mas também o pastor Fernando lá em Jaú, missionária Kelly na Vila Clara, pastor César em Diadema, pastor Milton na Vila São Pedro, e aqui na sede, nossos obreiros, todos que estão aqui. Eu desejo a vocês que tenham uma boa formação, se prepare cada vez mais para a obra de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade em nome do Senhor Jesus.